aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Pode continuar o teclado. Queridos filhos e filhas da igreja, na quinta-feira santa, vocês devem se lembrar, na missa do lava-pés, nós víamos nosso Senhor às vésperas de sua paixão, sentado à mesa com os seus discípulos. E uma pergunta pode brotar em nosso coração: se o Senhor estava sentado à mesa num tom de despedida com seus discípulos, por que não se despediu deles logo ali, logo após a Santa Ceia? Que necessidade haveria de ir até o Monte das Oliveiras, após ressurreto, e pedir aos seus discípulos, após a sua ressurreição, que saíssem de Jerusalém, correndo o risco de serem mortos, e fossem revê-lo na Galileia, no Monte das Oliveiras? É uma pergunta muito interessante. Por que a despedida não foi na quinta-feira santa, mas a despedida foi hoje, não é, na Galileia ou no Monte das Oliveiras? Antes de mais nada, é preciso lembrar que Galileia, do hebraico, ela quer dizer círculo. É interessante o significado de Galileia. Galileia quer dizer em hebraico e também em aramaico, né, que vem do hebraico, língua de Jesus e de Nossa Senhora, né, quer dizer círculo. O círculo, conforme sabemos, tem início num ponto, não é isso? E volta para o mesmo ponto. Somente quando nós só temos um círculo, não é? Na matemática, na geometria, se a gente partir de um ponto e voltar para o mesmo ponto, completando, portanto, o ciclo ou o círculo. É assim que se faz um círculo. Ora, a Galileia foi justamente onde tudo começou. Foi onde Pedro, Tiago, João e André conheceram o Senhor. Foi também onde eles nasceram. Foi também onde alguns deles se casaram, dentre eles Pedro, formaram suas famílias, onde formaram inclusive seus negócios, porque tinha uma sociedade de pesca com seu pai Zebedeu. A Galileia é o lugar onde tudo começa. Mas a Galileia, queridos filhos e filhas da igreja, era uma região desprezada, principalmente porque era uma região composta por uma população que tinha se misturado com os pagãos. Então quem morava na Galileia, os que moravam na Galileia, eram tidos como judeus de quinta categoria. O próprio fato de Jesus ser galileu era algo simplesmente na cabeça, na mentalidade da época, escandaloso. Mas surpreendentemente, conforme vemos, os discípulos têm que deixar a poderosa capital de Jerusalém e ir para a periferia, porque é lá que se dará a boa nova. E o Senhor, de fato, como dizia a Virgem Maria, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. De posse dessa informação, vamos agora para as implicações e aplicações na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Só aqui nós temos algumas importantes lições de crescimento para nós. A primeira: nunca, jamais se envergonhe das tuas origens, da tua família, da tua história. Tenha raízes. Quando os garotos fazem convívio, nós temos alguns nossos fazendo lá para ser padre, né? E depois que entram para o seminário, a formação, o bispo, o reitor, sempre faz questão de conhecer a família. Onde foi que você foi chamado? Onde foi que tudo começou? E a gente sempre olha com estranheza quando o candidato ao sacerdócio, de alguma maneira, tenta esconder o seu pai, tenta esconder a sua mãe, tenta, quem sabe, esconder o irmão dependente químico, tenta, quem sabe, esconder a mãe que seja talvez um pouco espalhafatosa no falar ou no vestir. Nunca se envergonhe da tua história. Não esconda a tua família, não esconda a tua casa. Tenha raízes. A tua família é como uma árvore. Imagine uma árvore
tem vários galhos. Reparem que cada galho vai numa direção, né? Esses galhos são os membros. Cada galho assume um caminho. Mas se tiverem raízes e a direção que eles tomarem não der certo, podem se refazer a qualquer momento e começar de novo, se não perder as suas raízes. Mas alguns dizem: mas a minha história tem capítulos que eu gostaria de esquecer. E eu te respondo: todos têm. Pedro, por exemplo, se pudesse, apagaria o episódio no qual falou bobagem e foi censurado por Jesus, tendo sido chamado pelo Senhor de Satanás. E certamente apagaria o episódio no qual negou o Senhor por 3 vezes e depois chorou amargamente. Maria Madalena certamente apagaria do seu currículo a parte na qual foi possessa por 7 demônios. Mas esse não é o caminho, porque muitas vezes a experiência dos desencontros e dos erros são tão importantes, essas experiências, quanto a experiência dos acertos. Se a gente não tivesse tomado alguns caminhos, inclusive errado, a maturidade não nos viria. Então até mesmo do erro e do pecado, Deus consegue tirar coisa boa, se a gente se entrega para Ele. Jesus quer que eles voltem para a Galileia, lugar onde tudo começou, para que eles pudessem, antes de cumprir a sua missão, revisitar e ressignificar a própria história. Agora sim, tudo fazia sentido, porque é só em Jesus que a nossa história faz sentido e tudo se encaixa. De fato, não poderia ser diferente. Era necessário que eles voltassem onde tudo começou. Era necessário que eles voltassem para a Galileia antes de assumirem a missão de se tornarem apóstolos. Assim também é necessário que você revisite a sua história, inclusive os capítulos que você não deseja revisitar, para que você possa de fato ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor. E aqui se esclarece melhor o que estamos celebrando hoje: a ascensão do Senhor, ou seja, a sua subida ao mais alto dos céus. A ascensão do Senhor de corpo e alma nos mostra que Ele habita no céu em corpo e alma. Eu não sei se você já parou para meditar, mas nesse exato momento lá no céu tem alguém com corpo, inclusive com as feridas, com as marcas gloriosas, mas alguém com corpo, não é? E ao lado dele está outra pessoa com corpo. Quem é? Estão acordados ainda? Quem é? A Virgem Maria. Nós temos 2 pessoas lá no céu que dá para tocar lá no céu. Que coisa extraordinária, porque ela tem os anjos, né? As almas dos eleitos, Santa Rita, Santa Filomena. Mas nós temos 2 pessoas que estão de corpo e alma lá no céu. Isso é uma coisa incrível, né? Então veja bem, a ascensão do Senhor de corpo e alma nos mostra que Ele habita no céu com o corpo. E esse evento mostra que também nós, após a segunda vinda de Cristo e juízo final, se nós perseverarmos, habitaremos no céu com o corpo glorioso, ou no inferno com o corpo tenebroso, aquele corpo que a turma se fantasia no Halloween. Vejamos como diz São Paulo a este respeito na segunda leitura. Abra aí a sua segunda leitura, vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Segunda leitura, versículo 22. Segunda leitura, versículo 22. Como de praxe, eu começo e você continua. Sim, Ele pôs tudo sob seus pés. Continua. E fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Eu sou católico, mas não preciso da igreja. Eu acredito em Jesus Cristo, mas não preciso da igreja. Então você quer um corpo sem cabeça. Tem mula sem cabeça, né? Mas você é uma mula sem cabeça. Se você quer Jesus Cristo sem a igreja, você está tirando a cabeça fora. Você é o quê? Católico bacalhau? Vocês já viram a cabeça de um bacalhau? Não, né? Pois é. Católico bacalhau. Eu quero ser cristão sem a igreja. Jesus e a igreja são uma realidade inseparáveis. Não tem como separar Jesus da igreja. A igreja é uma invenção dos homens. Então rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia. A igreja é necessária para a salvação. Agora, veja que colocação de mestre de São Paulo. A cabeça, quem que é a cabeça? Jesus, certo? E os membros? Nós. Você prestou atenção que a cabeça nos antecedeu?
Porque se Cristo é a cabeça e você pelo batismo é a mão, o pé, a barriga, não é? Eu sou o dedo mindinho do pé, né? Se você é os membros e a cabeça está no céu, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer com a mão, com o pé, com o dedo mindinho? Uai, também vai para o mesmo lugar onde está o quê? A cabeça. Se você se separa da cabeça, você está lascado. Significa que nem para o céu você vai. A cabeça chega primeiro que o corpo. Por quê? Porque o corpo ainda caminha na terra. Isso quer dizer, e aí sim você entende por que ele volta para Galileia para ressignificar a história dos discípulos, porque isso significa que nós não estamos aqui na terra relegados ao acaso, jogados ao léu. Nós somos um povo que a cabeça já está na glória, que caminha rumo à pátria celeste, a nossa verdadeira pátria, diga-se de passagem. Sobre isso, o catecismo da Igreja Católica diz assim: Jesus Cristo, cabeça da igreja, precede-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Então a vida faz sentido, você não está aqui jogada. Agora veja, a gente não fica nem 5 minutos com uma ferramenta em nossa casa que a gente não saiba a função, não é verdade? Tem uma coisa lá, você acha na sua maletinha, você quer saber, mas para que serve? E você não sossega o facho enquanto não descobre para que serve. Não é isso? Mas há pessoas que vivem 10, 30, 50, 60 anos sem saber por que estão aqui nessa terra e para onde estão indo. Por isso, quando nada na tua vida fizer sentido, eu já falei domingo passado e às vezes isso vai acontecer, lembra-se que aqui não é casa, é caminho, e por isso continue. Quando você sentir aqui um peixe fora d'água, lembre-se que aqui não é casa, é caminho, que a gente aqui nesta terra é visita. Você tem que entender isso. Um cristão, um católico vive bem na terra, vive bem a vida, mas se comporta nesse planeta como se fosse uma visita, porque na verdade a gente é. Estamos todos de passagem, e se você não entendeu ainda o que você está fazendo aqui, o nosso objetivo é observar, aprender, crescer, amar e depois vamos todos para casa. Nós estamos aqui, meu filho e minha filha, para ir para casa. E esse é o sentido da liturgia de hoje e o sentido do cristianismo. Mas contemplando o céu, igual em Atos dos Apóstolos, olhamos para a terra e vemos ainda o quanto falta. Se a missão terrena de Cristo termina hoje aqui na festa da Ascensão, por outro lado a nossa apenas começa. E em relação a isso, você viu que o anjo ficou meio bravo com a turma lá. Jesus subiu aos céus, não foi? E aí os anjos, todo mundo lá, a almarada, tudo olhando, até uma nuvem subir, depois que Jesus sumiu, ficaram lá, assim ó. Aí os anjos: homens da Galileia, o que estão fazendo aí parado? Vão trabalhar, ele já fez a parte dele, agora é com vocês. Essa palavra parado é muito importante. Corpo parado atrofia, água parada apodrece. O Espírito Santo nos coloca em constante movimento, em vontade de levar a boa nova, a salvação para todos. Não perder a oportunidade, meu filho e minha filha, de falar da tua igreja, de falar de Jesus, de falar de Maria. Seja pessoalmente ou nas suas redes sociais, faça o favor de anunciar a vida eterna, de anunciar a salvação, de explicar para as pessoas que elas precisam tomar o caminho para casa, que é a pátria celeste, a eternidade. E essa missão agora, pelo Espírito Santo, é tua, é nossa. Eu gosto de uma metáfora. Diz que quando Jesus hoje subiu aos céus, porque a gente celebra a ascensão, isso está acontecendo agora, porque a liturgia tem esse poder de fazer acontecer aquilo que nós estamos celebrando. Então Jesus está voltando agora para o céu. Diz que quando ele chegou lá no céu, os anjos estavam todos, os arcanjos, os principados, as potestades, as dominações, tudo esperando. Ele está chegando. E aí quando Jesus chegou no céu, os anjos: Jesus, todo mundo aplaudiu, arrasou, o Senhor foi perfeito, salvou a humanidade, a serpente perdeu, a profecia de Gênesis que ela ia pisar a cabeça se cumpriu, glória a Deus.
e os anjos fizeram festa, né? Mas aí conta a história, isso é uma história, tá? Conta a história que o arcanjo Gabriel, que anunciou para a Virgem Maria todo o mistério da salvação, aí que acabou aquele frenesi, olhou para Jesus e falou: e agora, Senhor, e agora, e agora? Aí Jesus falou: agora o quê? Não, como é que o evangelho vai ser propagado agora em todo o mundo, em todo o planeta? O Senhor deixou lá uma poderosa organização na terra, com planos e metas bem definidos? Jesus sorriu, olhou para Gabriel e falou: não deixei não. Daí, mas como assim, Senhor? Eu não deixei uma organização gigante. Eu deixei a minha igreja, um pequeno grupo, aqueles lá, o Tiago, o André, o João, né? Aí Jesus falou assim: eles vão ser responsáveis por anunciar o evangelho para todo mundo. O Gabriel não quis contrariar Jesus, porque Jesus sabe o que faz, mas ficou preocupado quando ouviu que a gente que vai levar o evangelho, né? Até eu, né? Aí o Gabriel olhou para Jesus e com todo respeito e polidez: ah, sim, Senhor, claro. Mas, Senhor, suponhamos que não dê certo, que eles fracassem. O Senhor tem um plano de emergência, não tem? Jesus respondeu: não, Gabriel, eu não tenho nenhum outro plano. Tudo o que eu podia fazer eu fiz. Agora cabe a eles levar a boa nova, a salvação. Meu filho e minha filha, algum dia, preste bem atenção no que eu estou dizendo, porque quando chegar o dia de você partir, você vai se lembrar disso. E eu também. Algum dia, milhões de pessoas, mas milhões, vindas do paganismo, passarão diante do grande trono do Cordeiro, que está em Apocalipse. E alguns desses milhões apontarão com o dedo de desprezo para nós, com o dedo em riste, e lamentarão dizendo: você não cuidou da minha alma. Por que não me avisou? Muitos serão filhos de vocês, que vocês não ensinaram a rezar, não ensinaram a confessar, não ensinaram a ir para a missa, e perguntarão: papai e mamãe, por que não me salvaste? E aí, quando essas pessoas apontarem para nós com o dedo em riste, muitos de nós vamos querer nos justificar dizendo: mas Senhor, como Caim se justificou quando Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu com ironia: por acaso sou eu o guarda do meu irmão? E Deus responderá igual respondeu para Caim: o sangue do teu irmão, não mais o de Abel, o sangue do teu irmão clama da África, da China, da Índia. A voz do sangue do teu irmão clama dia e noite diante de mim, e tu não fizeste nada, porque há sangue nas tuas mãos. Sangue daqueles que você poderia ter conquistado para mim, se tivesse ao menos, se não tivesse coragem, porque você é um tímido, uma tímida, enviado alguém no seu lugar, ou custeado uma obra de evangelização com o seu salário. O que é que você fez nesse sentido quando estava na terra? Essa é a pergunta que Deus fará para nós. A censura dos anjos será feita também a nós. Porque ficaram parados, olhando para o céu ou para o Santíssimo somente, sem nada fazer pelo teu irmão, pela tua irmã? Me desculpem, gente, mas muitos de vocês são católicos de FBI, agentes secretos da CIA. Porque onde vocês trabalham, as pessoas nem sabem no que vocês acreditam. Porque muitas vezes vocês são tímidos, não têm coragem de evangelizar lá na fábrica que você trabalha, na empresa onde você trabalha. E essas pessoas com as quais você trabalha, para as quais você não anuncia o terço, o rosário, não entrega nem um folhetinho de São José ou de Santa Filomena, um dia essas pessoas que trabalham com você, quando forem para o inferno, com o dedo em riste, vão apontar para você e dizendo: você sabia e não me avisou, você é culpado da minha condenação. Concluo com o pensamento de Albert Einstein: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que só ficam observando e deixando o mal acontecer. Hoje, vindo para cá, o seminarista Pedro e eu, veja, a missa é cedo, né? A gente passou aqui pela rua Pedro Álvares Cabral, e tinha um homem com uma postura estranha abordando uma mulher, né? Então a gente passou de carro, eu falei: Pedro, diminui aí, olha o retrovisor e veja se ele continua conversando com a mulher.
Aí o Pedro falou para mim, sim, padre, também estava olhando. A gente parou um pouquinho mais lento, já deixou ela em paz. O que a maioria das pessoas fazem quando vê uma cena dessa? Toca o barco, porque eu estou indo rezar, né? Estou indo para a missa. Até brinquei com o Pedro falando, o padre vai chegar atrasado, fala que estava dando um cacete no bandido. Você não pode ser omisso, né? Nós não podemos ser omissos, tá certo? Então às vezes vocês falam, o mundo está mal. O mundo vai mal porque os católicos são agentes da CIA. Difícil descobrir. Aí você pega um que está na religião errada, que é o protestantismo, que é errado. O protestantismo é errado, não é a igreja que Jesus fundou, né? Mas eles não têm vergonha de falar da fé, de anunciar, né? Que vergonha, católicos, que vergonha. Nós somos a única igreja fundada por Jesus, mais tímida, né? São Paulo vai dizer a Timóteo, bispo da igreja, você não recebeu um espírito de timidez, né? Por isso, se ao chegar na tua casa hoje, ou quem sabe teu marido vir te buscar na porta da igreja e te perguntar aquela pergunta clássica, a missa já acabou? Responda, não, amor, é justamente agora que ela vai começar, quando eu sair por aquela porta e entrar na nossa casa. Assim seja. Amém. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.